tópico hoje importante. Vamos começar no bloco 1 com fatos. A pergunta que você vai ter que responder é por que Campos Neto nunca esteve tão pressionado para cortar os juros? Bola com você, Zé. Eu não sei se eu faço a resposta em inglês ou em português, porque a pressão agora é em dólar, Kennedy. Por isso que ela cresceu para cima do Bob Fields III, como o Roberto Campos Neto é chamado pelos mais próximos, né? A piada é porque o avô dele, o Roberto Campos, tinha o apelido de Bob Fields, né? De tão Isso. identificado com os Estados Unidos que ele era. Bom, a pressão cresceu porque vem em dólar e vem em inglês, Kennedy. O que aconteceu hoje de diferente? O governo Lula ganhou dois importantes argumentos para ajudar a pressionar o Copom, Comitê de Política Monetária, e o presidente do Banco Central a cortarem os juros. Por quê? Primeiro, o Federal Reserve, que é o equivalente do Banco Central americano, parou de subir a taxa de juros lá depois de meses de altas consecutivas. Apontou, então, uma mudança na política monetária americana, que não vai acontecer imediatamente, mas sinaliza uma mudança para o futuro próximo, imediato. E o segundo, Interessante, Zé, que na entrevista lá, o representante do Fed fala coisas muito parecidas aqui com o Brasil, né? A questão da discussão sobre o crédito lá, as famílias endividadas, enfim, para explicar o movimento lá, assim, cenários bem semelhantes. Mas continue, por favor. não, e é interessante porque o Fed americano se mostrou mais sensível às pressões Isso, sociais do que o Banco Central e o Copom brasileiro, exatamente. né? Mas tudo bem, é mais realistas que o rei, mas enfim. E Exatamente. a segunda notícia foi que a nota internacional de crédito do Brasil melhorou, o que não acontecia desde 2019, né? E os argumentos usados pela agência S&P, a Standard Poor's, para melhorar a classificação de crédito do Brasil de neutro para positivo foram, primeiro, sinais de maior estabilidade fiscal e monetária que podem alavancar o crescimento econômico, ou seja, compraram a proposta do governo Lula, né? Sinais de diminuição do déficit fiscal por causa do crescimento do PIB e da aprovação do novo arcabouço fiscal, e tudo isso, dizem eles, podem levar a uma diminuição da exposição de risco do Brasil, risco externo, né? De Brasil sofrer um eventual cataclisma provocado por pressões internacionais, como, por exemplo, aconteceu em 2008. Bom, sendo que isso não está em perspectiva imediata, pelo menos, né? Agora, a combinação do fim do ciclo de alta dos juros americano com a melhora da nota de crédito do Brasil teve uma repercussão imediata nos mercados, né? O dólar caiu mais, chegou a bater 4,80 hoje, a bolsa subiu, chegou a subir 2%, e o raciocínio por trás desse movimento é o seguinte, quer dizer, nota positiva mais juros estáveis nos Estados Unidos significa que o Brasil fica menos arriscado e mais atraente do ponto de vista do investidor. Ficando mais atraente, entram potencialmente aqui novos e mais investidores estrangeiros, com eles trazem os dólares compram reais, o real se valoriza. Essa é toda a mecânica que vem por trás. Aí o risco do Copom e do Banco Central e do Roberto Campos Neto passa a ser outro. Porque se eles mantiverem a taxa de juros real em 10% ao ano, como está hoje, né, porque você desconta a inflação, dá mais ou menos isso, o que eles estão arriscados a ver a partir de agora com esse novo cenário internacional? Uma enxurrada de dólares inundando o Brasil para aproveitar os juros altos aqui, e a consequência negativa disso, potencial, seria uma valorização ainda maior do real, que provocaria, tem potencial de provocar problemas para a indústria brasileira. Vai E dificultar agronegócio também. O as, agronegócio se beneficia muito com esse dólar valorizado, né? exatamente, vai dificultar as exportações. Aliás, Marina, corrija aí que no meu texto eu coloquei importações, vai dificultar as exportações, por favor. E vai estimular os importados, né? Porque vai ficar mais barato para você comprar produtos importados e o produto brasileiro vai ficar proporcionalmente mais caro no exterior. A gente já viu esse filme antes e foi no governo da Dilma, né? Então, é muito ruim. Então, a pressão sobre o Copom, o Banco Central e o Roberto Campos Neto agora é uma pressão em dólar. Não é mais o Lula reclamando, não é mais o Haddad esperneando, não.
são os investidores estrangeiros que potencialmente podem Sim. fazer mudar. Se ele não mudar, a reunião é dia 19 e 20, né? O 20 e 21. Se ele não mudar, ele vai passar um atestado de pouca flexibilidade, e se acontecer esse cenário que eu desenhei aqui, ele vai ser diretamente responsabilizado por isso. Então, eu acho que o pessoal do Banco Central, e principalmente o pessoal que está no Copom, deve estar pensando duas vezes se vale a pena continuar sendo mais realista do que os americanos, né? Numa Boa. coisa, Reunião no dia jogo 20 e que eles 21. dominam. Sempre terça e 21. quarta. 20 e 21. Sempre às terças, começa na terça, termina na quarta. A tradição deles a cada 45 dias. Então, boa, Zé. Olha só. O Danilo Sotero Rogério, nosso analyzer aqui, boa noite para ele, está sempre um dos primeiros a comentar. Por causa do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, né? Que não deve diminuir porque já tem juros bem mais baixos, mas deve parar de aumentar. Isso que o Zé acabou de explicar. A Margarida von Schwenk também está sempre com a gente. Boa noite, Margarida. Porque agora a pressão para baixar os juros veio de empresário. Ele está numa encruzilhada. Ou mantém os juros altos, agradando o rentismo, ou baixa os juros, agradando empresários. Um bolsonarista cruel, né? Enfim. Rosiana Roxo, depois de vários sinais positivos da economia, ele ainda está esperando o quê para baixar os juros? Sempre foi ideologia. A Rosiane batendo aí no Campos Neto, aí a pressão que ele está sofrendo, que o Zé estava explicando para a gente. Eliane Brito, porque as ações do governo para controlar a inflação estão surtindo efeito. De fato, o Haddad ele conquistou a confiança aí do mercado financeiro, a boa relação com o Congresso. É hoje o ministro mais forte do Lula, é elogiado como exemplo na articulação política. E Enquanto foi poucos importante a ficam Eliane ter criticando. dito isso, porque eu não falei, e é absolutamente verdadeiro. Quer dizer, a inflação está em baixa. Pode ser que venha aumentar depois, mas enfim, ela está, até por vários efeitos, até estatísticos, etc., não interessa. O fato é que ela está em baixa. E o crescimento foi maior do que o previsto. Então, todos os fatores ajudam o governo. Maior crescimento da economia, maior arrecadação, menor proporção do déficit, enfim, os cenários são todos contra a manutenção da taxa de juros no atual patamar. É isso aí. Caio Rabelo, porque está levando o pito de Luiza Trajano, dos varejistas e agora até da Standard Poor's. Teve essa semana aí, a Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, fez uma cobrança explícita ao Campos Neto lá sobre a queda de juros, dizendo: olha, estamos com um problema, as empresas estão com dificuldade, a economia real está sofrendo, o Campos Neto. Ele falou: mas talvez tenha que ter um pouco mais de sacrifício e tal. Tem uma mania de falar a gente se expressa mal, né, Toledo? Esse pessoal fez um programa ontem sobre alfabetização, tem umas figuras assim que precisavam ser prioridade, o Moro, o Campos Neto, como se expressam mal e tiveram tanto protagonismo. Mas isso é só um devaneio Mas, aqui. O não, Exílio é que se Cândido, fosse, se fosse em inglês, ele se expressaria melhor, com certeza. é isso aí, boa, talvez exatamente. Ézio Cândido, o Banco Central continua na ilusão do projeto falido do Paulo Guedes. Muito Você bem. sabe que hoje no mercado financeiro já tinha É. gente falando obrigado, Paulo Guedes, botando na conta do Guedes a diminuição, a melhora da nota da Standard Poor's, entendeu? Então, não tem jeito, cada um entende o que quer. Agora, eu falei hoje, tem um O que amigo não do é mercado fato, né? Porque financeiro. o Paulo Guedes deixou o Bolsonaro criar um puta rombo fiscal no país e fugiu daquela discussão sobre PEC da transição, sobre tudo, né? Assim, Imagina, ele deixou, a herança que ele deixou para o Haddad era uma herança para quebrar o país e quebrar o é ministro e isso, quebrar o sucessor. O que eles gastaram de dinheiro no ano é passado para isso. tentar se eleger e nem assim conseguiram, né? É o maior sinal da cactocracia e da incompetência, né? Ô Zé, tem mais comentário aqui. Esse aqui é bom. Fraga 2021. Essa dupla no jornalismo tem a mesma categoria de Pelé e Coutinho no futebol. Muito obrigado aí. Eu sou Eu, o pelo Coutinho, peso, sou o Pelé, o Zé. Coutinho, claro, né? E eles no jornalismo. Parabéns. Estamos longe aí, né? Ricardo Rodrigues. O pior, se os juros começarem a baixar agora, eita, como é que é? Levará muito Infância tempo para chegar ao chega ao aceitável, né? aceitável. Isso é verdade também, porque é um processo lento, né? O mercado está prevendo final de 2024 está abaixo de 10% ao ano, o que é uma taxa alta se você considerar a perspectiva de inflação, né? O Brasil ele tem um problema crônico mesmo de taxa de juros alto, juros altos. Fernão Vale,
10% de juros reais com dívida pública de 7,2 trilhões. Façam as contas. Quase 1 trilhão de juros. Crime contra a economia nacional. Esse é o problema mesmo, porque o gasto para rolar a dívida, né, o gasto com juros, é abocanha boa parte da riqueza do país, É, do orçamento é, 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 público. Quando Da a gente maior. compara o valor das emendas de relator, da chamada RP9, quando a gente compara o valor das emendas parlamentares com o que é gasto para pagar a taxa de juros da dívida pública brasileira, amendoim, né? É nada. Exatamente. É isso aí. Marcelo Santana, credibilidade de um governo é o que muda a inflação. Infelizmente, Bolsonaro e Guedes não passavam nenhuma credibilidade. A Letícia está aqui no nosso grupo de WhatsApp cobrando a síntese. Zé, vamos lá, vou repetir a pergunta para você. Por que Campos Neto nunca esteve tão pressionado para cortar os juros? A pressão para o Banco Central cortar os juros cresceu porque vem em dólar. Essa vai ser a minha síntese. Boa. Agora, eu quero registrar a frase de um amigo meu do mercado financeiro. Apesar de trabalhar na Faria Lima, ele não é um clássico Faria Limer, muito ao contrário, né? Ele, comentando a nota da Standard Poor's, falou, da Standard Poor's, falou o seguinte, falou, em geral, esse pessoal, quando chega, é porque a mesa já está servida e o jantar já está posto, entendeu? Então, na avaliação deles, significa que eles já estão sabendo algo que nós não sabemos. Ou seja, É, será que e rola uma redução da taxa na semana que vem? Né? se não na semana que vem, certamente em julho virá, É. porque E na semana a que vem pressão faz vai ficar muito uma forte. ata ali dando um sinal, uma coisa assim, né? Isso, É. dá um sinal, né, vamos ali e tal. Mas eu Cantaram a acho que bola agora para ficou. eles antes, né? Essa relação do Exatamente. mercado com o Banco Central é muito boa. Boa, Zé. Seguinte, a enquete ficou assim, ó, já temos aqui, Marina já passou para a gente. Quem respondeu melhor? Toledo. Pressão para a BC cortar juros cresceu porque vem em dólar. A resposta do público: ações do governo para controlar a inflação estão surtindo efeito. Olha, essa enquete vai dar trabalho, Zé. Eu acho que eu vou perder hoje, hein? A gente pede pro pessoal do Facebook lá, do YouTube mexer no algoritmo lá. Eles É. sempre fazem isso, Zé.